videoaula, nós vamos falar do mecanismo de overdose e hepatotoxicidade do uso excessivo de paracetamol. Eu vou mostrar para vocês o que o excesso de paracetamol vai fazer no fígado e no resto do teu corpo. Vamos lá e vamos entender como esse processo acontece. Final do ano tava aí, galera, encheu a cara, comeu besteira e no dia seguinte, no dia 1º, já começa o primeiro dia de 2023 com aquela ressaca. E um dos medicamentos mais procurados por todos os brasileiros no dia 1º, no dia 20 de 2023, é ali medicamentos contra dor de cabeça. O paracetamol, por exemplo, é o meu favorito. Para dor de cabeça eu gosto muito do paracetamol. Existem diversos medicamentos para dor de cabeça e todos eles são consumidos em larga escala, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Acontece que toda droga, ou seja, todo medicamento que a gente coloca para dentro do nosso corpo, eles são obrigatoriamente metabolizados no fígado. Então, todo medicamento que a gente ingere, saiba, o teu fígado é que vai ter que metabolizar esta substância. E se essa substância se acumula no teu sangue, no teu corpo, pode saber que ela vai ser tóxica. Então, sempre existe a possibilidade de toxicidade por excesso de qualquer medicamento ou droga ilícita que você vá consumir. Não só ilícita, como as lícitas também. O álcool, por exemplo, é lícito e pode sim causar uma intoxicação. Quando o fígado não consegue metabolizar estes medicamentos, essas substâncias começam a se acumular no teu corpo e elas começam a atacar diversos órgãos, como o coração, como o pulmão, como o sistema nervoso, causando uma depressão muito grande no sistema nervoso. E elas podem também afetar o funcionamento de uma estrutura do sistema nervoso que fica lá no tronco encefálico, que é o centro de controle cardiorrespiratório, causando, por exemplo, uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória que pode te levar ao coma ou à morte. Então, todo medicamento, toda droga, ela corre esse risco. A gente chama isso aí de overdose. E é claro que o mecanismo exato da overdose vai depender do tipo de droga que você consumiu, porque cada droga vai causar um mecanismo aí diferente de overdose. Hoje eu vou falar do paracetamol, que é um medicamento super simples, que todo mundo compra em qualquer farmácia, sem a necessidade de receita médica. Então eu vou falar aí do paracetamol. Inclusive o paracetamol é um medicamento que eu utilizo muito para as minhas dores de cabeça, que muitas vezes são diárias. O paracetamol é um dos fármacos mais utilizados no mundo inteiro, por seu efeito antipirético e analgésico. Como ele atravessa a barreira hematoencefálica, ele tem até uma ação anti-inflamatória leve. É considerado um fármaco seguro quando utilizado, em doses adequadas, que nos adultos é de até 4 gramas por dia. Gente, 4 gramas por dia é muita coisa, tá? Então, para o paracetamol ser tóxico, você precisa consumir mais do que 4 gramas por dia. É muita coisa. Então, é muito difícil você consumir mais do que isso. Por mais incrível que pareça, nos Estados Unidos, por exemplo, é uma das principais formas de intoxicação. Inclusive, constitui a principal causa de insuficiência hepática nos Estados Unidos. No Brasil, talvez também tenham esses mesmos problemas, não tanto estudados e disseminados. Mas a gente sabe que hoje o brasileiro utiliza de medicamentos para dor de cabeça como se fosse o café da manhã de todo dia. E a gente sabe que todo medicamento, então, tem sim os seus riscos, apesar de serem claros os benefícios. Vamos supor que você acordou num dia que você estava com muita dor de cabeça. Você acordou, eu mesmo não tomo paracetamol menos que 1 grama, não. Eu já vou no 1 grama. Então, você pegou um medicamento, um paracetamol da vida e ingeriu uma pílula de 1 grama de paracetamol. Lembrando que o máximo permitido é 4 gramas. Você tomou e não baixou a dor de cabeça. 1 hora depois você tomou mais um, e depois mais um, depois mais um, você já vai para a quinta pílula de paracetamol, você está aí com 5 gramas de paracetamol no teu corpo. O que está acontecendo? O paracetamol,
ele vai ser metabolizado por células no fígado, chamado de hepatócito. O que é metabolizar, gente? É você pegar o paracetamol, quebrar em partículas não tóxicas, deixando o corpo protegido dessas substâncias tóxicas. A metabolização do paracetamol, ela é feita pelos hepatócitos lá do fígado, normalmente, a maior parte, né, por um processo chamado de glicuronidação e sulfatação, tá? Mas existe um grupo, uma família de enzimas ali também, chamado de P450, que também fazem essa metabolização do paracetamol, mas em menor escala. Cerca de 5 a 15% daquele paracetamol é metabolizado por essa família de enzimas aí, P450. Quando elas fazem essa metabolização, elas produzem um intermediário, uma molécula chamada de N-acetil-P-benzoquinonamina, tá? A gente vai utilizar essa sigla aí, NAPQI, tá? Em condições normais, essa enzima ela vai ser reduzida, né, por uma glutationa, e isso vai formar conjugados não tóxicos que vão ser inclusive eliminados pela via biliar ali, né, junto com as fezes ou na urina ali, né, durante a formação da urina lá pelos rins. E a gente vai eliminar essas substâncias não tóxicas e tá tudo certo. Então nós temos esses 3 mecanismos de metabolização do paracetamol. E tá tudo certo. O problema é, quando o indivíduo, né, tem uma intoxicação por paracetamol, as vias ali de glicuronidação e sulfatação, elas ficam saturadas, ou seja, elas não conseguem mais metabolizar tudo ou a maior parte daquele paracetamol, porque elas estão ali ultra mega ocupadas tentando metabolizar tudo. O que vai acontecer? Nós temos então um aumento da metabolização de paracetamol pela via do citocromo P450. E então essas enzimas elas começam a metabolizar mais do que 15%, do que 5 a 15%. Essa via ela começa a atuar de forma mais constante do que o normal. E com isso, nós temos quantidades crescentes de produção deste intermediário aí, o N-acetil-P-benzoquinonamina. Eu vou chamar de substância intermediária porque o nome é muito feio. Então, nós temos um aumento dessas substâncias intermediárias. E é claro que essas substâncias intermediárias, aumentando a concentração delas, nós vamos precisar de mais glutationa para não deixar essa substância ficar se acumulando em quantidades tóxicas no corpo. Só que a glutationa está acostumada a neutralizar aí uma quantidade X dessa substância intermediária. Se aumenta a concentração dessa substância intermediária, obviamente a glutationa não vai dar conta de tudo isso de substância intermediária para neutralizar. E aí o que vai acontecer é que esta substância intermediária, ela vai se acumulando, e ela reage com o DNA das células, causando efeitos principalmente dentro das mitocôndrias dos hepatócitos. Para quem não lembra, na mitocôndria nós temos ali DNA mitocondrial, tá? Então, essa substância intermediária ela vai se acumular ainda mais fortemente dentro das mitocôndrias, causando danos na mitocôndria, inclusive disfunções mitocondriais que vão resultar numa diminuição da produção de energia. Lembra que a mitocôndria ela faz ATP, ela produz ATP utilizando oxigênio. O ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa para a produção de energia, ela acontece principalmente na mitocôndria. Principalmente não, na verdade, a mitocôndria é na mitocôndria que a gente tem a possibilidade de fazer respiração celular aeróbia. O ciclo de Krebs é a fosforilação oxidativa, que é o mecanismo mais eficaz da produção de energia. A gente tem outras formas de produzir energia sem a utilização de oxigênio, que pode acontecer no citoplasma das nossas células. Mas eles não são mecanismos tão eficazes, assim. A gente não consegue produzir tanta ATP assim sem a ajuda da mitocôndria. E a mitocôndria aí com essa disfunção, por esse acúmulo, né, desta substância intermediária, que está destruindo o DNA mitocondrial e impedindo a produção de energia na mitocôndria, nós temos uma disfunção dos hepatócitos. Os hepatócitos começam a ficar sem energia. E toda essa lesão ali que está acontecendo dentro da mitocôndria começa a favorecer a produção de espécies reativas de oxigênio. A gente vai chamar isso aí de ROS. Esse estresse oxidativo todo, causado boa parte pelo acúmulo dessas espécies reativas de oxigênio, causam aí um fenômeno chamado de transição de permeabilidade mitocondrial.
MPT, que é basicamente a abertura de um poro na mitocôndria que vai desacoplar a cadeia respiratória, aquelas proteínas lá da fosforilação oxidativa, e as espécies reativas de oxigênio são produzidas em escala ainda maior. E claro, a mitocôndria para de vez de produzir ATP. E essa abertura desses poros fazem com que algumas proteínas que estão ali dentro da mitocôndria atinjam o citoplasma da célula, do hepatócito, saia de dentro da mitocôndria e vá atingir o citoplasma, e elas conseguem chegar inclusive no DNA do hepatócito e começam a destruir o próprio DNA da célula. E aí esse DNA fragmentado vai causar o quê? Morte da célula. A gente chama de necrose dos hepatócitos. E aí, a partir do momento em que os hepatócitos morrem, toda a função que é de competência do hepatócito não vai ser mais realizada. E eu não estou falando só da metabolização de substâncias tóxicas. E aí, claro, sem os hepatócitos, as substâncias tóxicas que atingem o nosso organismo vão poder ir para os órgãos vitais, como coração, pulmão, rins, cérebro e qualquer outro órgão que esteja suscetível à ação desta substância tóxica. Mas não é só isso, né? Os hepatócitos, eles são responsáveis pela regulação da homeostase dos carboidratos, eles são responsáveis pela produção de proteínas, né? Lipoproteínas plasmáticas, né? É responsável pela síntese de diversos lipídios, são responsáveis pelo mecanismo de controle do colesterol. Os hepatócitos estão envolvidos na formação da bile, da ureia e de outras substâncias tantas, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre as funções dos hepatócitos, é só você dar uma olhadinha lá. E é claro que sem essa célula nada disso vai ser feito. E com isso o indivíduo começa a ter problemas não só no fígado, como em outros órgãos que dependem das funções dos hepatócitos para sobreviver. E aí, meu filho, é caixão e vela preta se não resolver este problema, essa hepatotoxicidade. É importante salientar que isso pode acontecer com qualquer substância. Eu estou falando aqui de um mecanismo de hepatotoxicidade causada pelo paracetamol. Mas isso também pode acontecer no álcool, também pode acontecer com drogas de abuso, também pode acontecer com outro tipo de medicamento. Eventualmente, as vias de sinalização bioquímica serão outras. Mas, de forma geral, os efeitos de uma overdose são semelhantes. Com isso, tome cuidado ao ingerir um medicamento, principalmente se você ingere o medicamento em quantidades altas e de forma constante. Procure ajuda médica. Não consuma nenhum medicamento de forma constante e numa quantidade exorbitante sem o auxílio de um médico e também sem prescrição. E assim eu me despeço de mais uma videoaula. Se você gostou, curta, compartilha. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto ou quer focar em um outro aspecto relacionado a esse assunto que eu falei aqui, escreva, dê a sua sugestão de conteúdo que tudo será lido e quem sabe eu não faça um vídeo seguindo a sua sugestão. Um abraço, pessoal, até a próxima, tchau, tchau!